Dando continuidade aos estudos das promessas de Deus, no próximo domingo, dia 27 de outubro, estaremos estudando as promessas e a obediência. Eu lembro que nós estudamos 4 tipos de promessas. As promessas gerais, aquelas que não estão vinculadas a um povo específico, mas abrange a todos, como é o caso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos promessas específicas para uma pessoa, ou como aquelas direcionadas aos filhos. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que viva muito tempo sobre a terra. Temos promessas direcionadas a Israel, principalmente as promessas materiais, lá em Gênesis 12, versos 6 e 7, falando sobre a ocupação de Canaã, e promessas para a igreja. A primeira promessa é a própria edificação da igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Promessa de voltar para nos levar, para levar a igreja, para estar para sempre com ele. Então são diversas promessas com bênçãos espirituais para a igreja. Nós temos que lembrar o seguinte: quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, da parte de Deus, todas as promessas são incondicionais. Porém, em relação ao homem, o homem tem as condições e a principal é a obediência. Se não obedecer, é claro que a desobediência também traz consequências nas promessas de justiça contra aqueles que não obedecem a sua palavra. As promessas de Deus têm o cunho condicional, porque se obedecermos, recebemos então as promessas de Deus conforme ele tem proposto a cada um de nós. E no estudo desta semana nós tratamos sobre as promessas feitas primeiramente a Israel no concerto de Horebe, no Monte Horebe. Lá em Êxodo 19 nós encontramos esta referência na saída do povo do Egito. Eles vão passar 40 anos no deserto, mas nesse período as promessas de Deus foram estabelecidas através de Moisés, junto com Deus, e traz essas palavras para o povo, e o povo se compromete dizendo: faremos tudo que o Senhor nos ordenou. E passado 40 anos, já para a entrada na terra de Canaã, o concerto nas campinas de Moabe é praticamente uma reafirmação daquelas promessas, porque o povo estava condicionado a reclamar, a questionar as bênçãos de Deus que estava sendo derramada. Eles foram conduzidos naquele deserto, cuidado durante o dia, durante a noite, com a nuvem que cobria, com a coluna de fogo, com as bênçãos, com o maná que descia do céu. Porém, mesmo assim estavam insatisfeitos e questionaram. Lá em 1 Coríntios capítulo 10 fala que aquilo foi escrito para nós como figura, para que nós também não tentamos a Deus, para que nós também não cobicemos as coisas que eles cobiçaram, para que nós não murmuremos como eles fizeram, para que nós não erremos como eles erraram e venhamos perecer pelo caminho. Nós temos também promessas de vida eterna, e estamos nesta jornada rumo ao céu, esperando o dia do arrebatamento. Não podemos vacilar. As promessas feitas ao povo de Israel, eles infelizmente não cumpriram e estavam ali sujeitos à justiça divina. E o Senhor os manda para o cativeiro, a fim de que eles abandonassem a idolatria e voltassem ao caminho novamente, sendo reedificado. Lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 26, está escrito que é maldito aquele que não cumprir as palavras da lei. Ninguém poderia cumprir as palavras da lei. Não há um que fosse capaz de cumprir toda a lei, a não ser Cristo, que fez isso por nós. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 3, versículo 19 a seguir: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora
se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos libertos, fomos resgatados da maldição da lei, como está lá em Gálatas 3:13. Nós estamos livres da condenação, como está em Romanos capítulo 8, verso 1 ao 4. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora nós estamos em Cristo e somos nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É um texto que eu quero ler com os amigos e irmãos, que está em João 5, verso 24, diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que há condições. Aquele que ouve, crê na palavra do Senhor, crê naquele que o enviou, esse tem vida eterna. É uma questão é uma promessa de vida eterna, porém há uma questão aqui de crer, de obediência, de permanecer, de continuar servindo ao Senhor. Também, quando o Senhor Jesus faz uma comparação ao homem, qual é a semelhança do homem prudente e do insensato? Veja, está em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Veja que há uma condição aqui: ouvir e praticar, receber a palavra e ser fiel. Nós somos resgatados da maldição da lei, não tínhamos condições de cumprir aquela lei, mas estamos agora em Cristo e podemos, com a ajuda do Espírito Santo, ser fiel até a morte. Veja, a obediência é uma condição para aqueles que recebem as promessas. Ele tem que obedecer para que as promessas cumpram em sua vida. Tá? Todos aqueles que nós temos como exemplo no passado, eles de alguma maneira foram obedientes até o fim. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, que transgrediram, mas o socorro de Deus chegou, e a promessa para eles de vida eterna vem através de Gênesis 3:15. Da semente da mulher levantarei um, mas a partir dali tem que ser obediente. E eles vão agora lavrar a terra. Os seus filhos oferecem sacrifícios, foram bem ensinados, foram bem educados na condição da palavra de Deus. Abraão saiu da terra ouvindo a voz de Deus, obedeceu, foi obediente até o fim. Ele ofereceu Isaac quando foi pedido uma prova da sua obediência. Ele ofereceu Isaac, conforme o pedido do Senhor, ou o mandado do Senhor. Daniel e seus amigos, ainda que não tinha uma ordem sobre eles, mas eles preferiram ser fiéis e fizeram um compromisso de obedecer à voz de Deus, o mandado de Deus, ser fiel à palavra do Senhor, mesmo em terra estranha, quando estavam no cativeiro da Babilônia. Paulo, ele diz: eu não posso ser negligente à visão celestial, eu ouvi este chamado divino e eu quero cumprir até o fim. E ele se transformou de fariseu em um evangelista, um pregador da palavra, um anunciador deste evangelho, e pregando que Cristo é o Senhor. Maria, ela disse: cumpra em mim a vontade do Senhor. Ela estava ali pronta a obedecer e foi obediente até o fim, correndo até riscos de morrer com relação à situação que envolvia de difamação e etc. Jesus, esse é o exemplo completo, porque deixou a sua glória, veio aqui, humanizou, tomou a forma humana e, sendo na forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Com todos esses exemplos, nós não podemos ser negligentes, devemos ser obedientes, devemos obedecer para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas.
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.